Se as comunicações do planeta fossem apagadas hoje, você saberia o que fazer? Em 1962, os Estados Unidos acionaram uma ogiva nuclear no espaço, no teste conhecido como Starfish Prime. O que os militares não esperavam era a violência do impacto. A explosão gerou um pulso eletromagnético tão devastador que, mesmo a 1.400 quilômetros de distância, no Havaí, os postes de luz explodiram, alarmes dispararam e redes de telefonia simplesmente derreteram em segundos. Foi um blackout total e instantâneo. Naquele momento, os generais americanos entraram em pânico ao perceber algo aterrorizante. Se uma guerra real começasse, o governo em solo ficaria completamente cego e incapaz de reagir. Eles precisavam de uma solução drástica, algo que ficasse acima da destruição. E a resposta para esse caos foi desenhada nos céus. Quer descobrir como os militares resolveram esse problema no auge da paranoia mundial? Então, para não perder a próxima parte, fique no vídeo, onde vou mostrar o nascimento da máquina definitiva. O ano era 1973, o auge da Guerra Fria, e o medo de um ataque nuclear mútuo entre Estados Unidos e União Soviética tirava o sono dos governantes. Sabendo que o solo americano seria pulverizado, a Força Aérea encomendou um projeto ultra-secreto: transformar o gigantesco avião comercial Boeing 747-200 em um bunker voador indestrutível. O primeiro voo de testes aconteceu em 13 de junho de 1973, dando vida à primeira versão da aeronave, batizada de I-4A. No final de 1974, ela entrou oficialmente em serviço militar. Não era apenas um meio de transporte para o presidente, mas sim uma garantia de sobrevivência do comando militar. Mas o que começou como um projeto de emergência estava prestes a se transformar em algo muito mais sinistro e tecnológico. Anos depois, essa máquina recebeu atualizações que desafiam a lógica da engenharia moderna. Quer saber qual foi a modificação secreta que deu a esse avião o título definitivo de Apocalipse? Se liga na próxima parte. A versão original do avião era impressionante, mas os militares sabiam que a tecnologia de destruição em massa estava evoluindo rápido demais. Por isso, a frota passou por uma reformulação total, recebendo a designação definitiva de I-4B. Entregue a partir de janeiro de 1980, essa nova variante ganhou um pacote de proteção nuclear tão avançado que parecia ficção científica para a época. Toda a parte eletrônica foi blindada e o topo da fuselagem ganhou aquela famosa corcunda que abriga antenas de satélite super avançadas, capazes de operar em condições extremas. Com essa atualização, a aeronave deixou de ser apenas um meio de fuga e se tornou o posto de comando mais temido da Terra. Mas como esse monstro cinzento realmente opera quando o caos se instala no planeta? O funcionamento prático dele vai explodir a sua mente. Se você quer entender a engenharia por trás do fim do mundo, fique no vídeo para a próxima parte. Imagine que Washington DC e a Casa Branca foram varridas do mapa por ogivas nucleares. O que acontece com o governo? É aqui que entra o I-4B Nightwatch, o Pentágono voador. Sua função primordial é a continuidade do governo. Se o solo americano for pulverizado, o presidente, o secretário de defesa e os chefes das forças armadas sobem a bordo para gerenciar a crise lá de cima. O mais curioso é que essa aeronave gigante não possui armas de ataque. Ela não joga bombas e nem dispara mísseis. O seu único objetivo é gerenciar o fim do mundo e garantir que os Estados Unidos continuem respondendo ao inimigo. Ele é uma fortaleza de pura estratégia operando no limite da atmosfera. Mas como o presidente consegue dar ordens de ataque global estando isolado dentro de um avião? A resposta envolve códigos secretos e o acionamento de um poder destrutivo inimaginável. Quer ver como funciona esse gatilho? Comente Apocalipse e pule direto para a próxima parte. Estando a mais de 10 mil metros de altitude, o I-4B assume o codinome de ação National Airborne Operations Center. Ele se torna o cérebro militar do planeta. É exatamente de dentro das salas de comando dessa aeronave que o presidente utilizaria o sistema de autenticação máxima, a famosa maleta com os códigos nucleares. Com o comando de voz e a validação desses dados, os operadores a bordo conseguem ordenar o disparo imediato da tríade nuclear americana. Mísseis balísticos intercontinentais ocultos em silos terrestres, bombardeiros estratégicos cruzando céus e submarinos nucleares espalhados pelo mundo. Tudo ao mesmo tempo, em questão de minutos, selando o destino do país inimigo. Só que existe um problema geográfico terrível. Como enviar uma ordem dessas para um submarino que está escondido no fundo do oceano? A engenharia inventou algo bizarro para resolver isso. Quer descobrir que segredo é esse? Compartilhe este vídeo e veja a resposta surpreendente a seguir. Como você envia uma ordem de ataque nuclear para um submarino oculto nas profundezas dos mares e oceanos? A água do mar bloqueia quase todo tipo de sinal de rádio tradicional. Para resolver esse pesadelo de comunicação, os engenheiros do I-4B criaram uma solução impressionante: uma antena móvel que sai diretamente da cauda do avião. Quando está em altitude de operação, a aeronave estende um fio de cobre ultra resistente de incríveis 8 km de comprimento.
Esse cabo colossal emite ondas de frequência baixíssima, chamadas de VLF, que conseguem penetrar na água salgada e alcançar os submarinos submersos. É uma linha direta para o dia do julgamento final. Mas não pense que esse avião só serve para cenários de guerra e destruição total. Ele também salva vidas em situações extremas bem diferentes. Quer entender como essa fortaleza voadora ajuda a população civil em desastres? Ative as notificações e acompanhe a próxima parte. Embora carregue o apelido aterrorizante de avião do apocalipse, o I-4B Nightwatch possui uma aplicação civil crucial e pouco divulgada. Em caso de desastres naturais de proporções catastróficas, como megaterremotos na falha de San Andreas ou furacões devastadores que destruam completamente a rede elétrica e de telefonia dos Estados Unidos, o avião é acionado imediatamente. Ele decola para atuar como um hub de comunicações de emergência para a FEMA, a Agência Federal de Gestão de Crises. Lá de cima, imune ao caos do solo, a tripulação consegue coordenar resgates, mapear áreas destruídas e restabelecer o contato entre governadores e equipes de salvamento. É a tecnologia de guerra sendo usada para salvar cidadãos americanos. Mas você sabia que esse avião projetado para a Guerra Fria só foi ativado de verdade em uma única crise real na história? Deixe seu like e descubra esse dia tenso agora. O I-4B passou décadas se preparando para uma guerra nuclear contra a União Soviética que nunca aconteceu. Porém, sua única ativação em uma crise real ocorreu na manhã de 11 de setembro de 2001. Assim que os aviões terroristas atingiram as Torres Gêmeas e o Pentágono, o protocolo de segurança máxima foi acionado. Um dos I-4B decolou imediatamente de sua base. Minutos depois, moradores de Washington registraram imagens assustadoras da aeronave militar circulando os céus da Casa Branca. O objetivo era garantir que o alto comando militar não ficasse isolado caso um ataque eletromagnético ou cibernético derrubasse as comunicações da capital. Foi o dia em que o fantasma do apocalipse sobrevoou o governo americano. E olhando de perto para essa aeronave, os detalhes visuais dela são intrigantes e revelam o medo da radiação. Quer saber por que esse avião quase não tem janelas? Siga o canal e confira o segredo agora. Se você olhar atentamente para fotos do I-4B Nightwatch, vai notar algo estranho. Ele quase não possui janelas ao longo de sua estrutura de fuselagem, ao contrário de um Boeing 747 comercial comum. As poucas janelas que restaram, localizadas estritamente na cabine dos pilotos, escondem um segredo tecnológico bizarro. Elas são equipadas com uma malha interna de cabos finíssimos de metal cruzados. O visual é exatamente igual à tela de proteção que você vê na porta de um forno de micro-ondas doméstico. Essa blindagem serve para proteger os pilotos e os instrumentos contra a radiação térmica extrema e os flashes de luz cegante gerados por explosões nucleares externas. É uma barreira física contra o calor que derreteria o vidro comum. Mas manter toda essa estrutura analógica e blindada no ar custa uma verdadeira fortuna por minuto. Quer saber os valores assustadores por trás desse monstro? Veja o preço do fim do mundo na próxima parte. Manter viva uma fortaleza voadora analógica de quase 50 anos de idade exige um orçamento astronômico que desafia os cofres públicos americanos. Cada hora que o I-4B Nightwatch passa voando custa impressionantes $159.529 aos cofres dos Estados Unidos. Esse valor absurdo torna, oficialmente, o avião mais caro de operar em toda a frota da Força Aérea Americana, superando de longe os custos do próprio Air Force One, o avião presidencial oficial. Se este avião decolar com pressa e com o alto comando a bordo, o mundo como conhecemos acabou. O Boeing I-4B Nightwatch foi construído para resistir ao pior da humanidade, mas o seu maior segredo não está na blindagem metálica ou nos fios quilométricos, está no que ele revela sobre nós. No final das contas, o avião do apocalipse nos deixa uma lição profundamente irônica. Gastamos bilhões para construir a máquina perfeita para governar um mundo que já terá deixado de existir. O que você acha desse gasto bilionário? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal e deixe seu like. Obrigado.